A religião cristã é aquela que se desenvolveu a partir do século I em cima dos ensinamentos e vida de Jesus Cristo. Em torno de 2,100 bilhões de pessoas diz crer ou ser adeptos desta corrente religiosa, que é o cristianismo como nós conhecemos hoje. Mas antes de adentrar mais no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou abordar sobre religião cristã. Se você querer abordar sobre filosofia cristã, eu vou indicar um vídeo aqui em cima para você, vai ficar desse lado ou deste lado, que eu abordo um pouco mais, de forma mais profunda, preceitos filosóficos cristãos. Mas aqui eu vou falar sobre a religião cristã. Bem, a religião cristã ela é baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, como foi bem detalhado no começo deste conteúdo. Mas o que é a fé cristã? A fé cristã é a confiança no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É, portanto, sempre uma fé em um Deus que está além da vida e da morte. Como assim? A fé cristã, quando a gente aprofunda nela, é uma crença em um Deus ou em uma fé da ressurreição. Então, a fé cristã, ela é diferente da reencarnação. A reencarnação diz que você morre e depois sua alma, ela sai do corpo e depois volta para o corpo. Na religião cristã ou na doutrina cristã, diz a seguinte coisa, que você vai ressuscitar com o seu corpo glorioso, de acordo às escrituras, ou de acordo com o que aconteceu com Jesus, e também de acordo com aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse. Muitas dessas doutrinas, ou destas ideias cristãs, ou da religião cristã, vai basear um pouco na ética anicomanco, de Aristóteles. Porque Aristóteles ele vai dizer que nós temos três almas. Uma alma nutritiva, uma alma sensitiva e uma alma intelectiva. Então, em Aristóteles, essa alma intelectiva é o ápice do ser humano. Mas para o cristianismo, o ápice do ser humano é ter um corpo glorioso unido a Deus. Então, o ápice da realização ontológica plena humana é o ser humano ter um corpo glorioso. Então, de forma ontológica falando aqui, ou uma ontologia cristã, Jesus é a perfeita realização do ideal humano. Jesus realizou em si mesmo uma realização ontológica de perfeição humana. É por isso que Jesus, dentro da religião cristã, é a direção a qual toda pessoa que se converte ao cristianismo deve focar o seu olhar. Bem, mas quem é Jesus? Jesus é filho de Deus, segundo a doutrina cristã, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, pura e casta, que praticou milagres, ensinou e foi morto em uma cruz. Então, este aqui já é um ápice da doutrina cristã. Ressurreição, Jesus ser filho de Deus, então seu próprio Deus, nasceu de uma virgem, ressuscitou, mas foi morto em uma cruz. Ensinou e praticou milagres. Então, a doutrina cristã ela está em volta disso, da vinda do Filho de Deus para a Terra, para mostrar que é possível esse corpo humano carnal, que um dia pode se degradar, acabar, esse corpo ele pode se glorificar e não morrer mais. E Jesus mostra o caminho para chegar a essa glorificação do corpo. Então, em Jesus, a gente pode pegar lá em Mateus 5,46, que Jesus vai dizer a seguinte coisa: não tem mérito nenhum em amar aqueles que já te amam. O mérito maior em amar aquele que não merece ser amado. Ou seja, pegando na doutrina
da ressurreição de Jesus, para Jesus não há mérito nenhum você amar esse corpo carnal, porque esse corpo carnal ele já te ama. O mérito maior em amar aquele corpo glorioso que ainda você não consegue amá-lo. Nosso corpo glorioso, vamos dizer assim, nosso corpo glorioso ama esse corpo corrupto que muitas vezes não merece ser amado, esse corpo corrupto. Jesus glorioso na doutrina cristã, ele ama essa pessoa corrupta, pecadora, mesmo que às vezes essa pessoa não merece ser amada. A doutrina cristã está aqui dentro desse ápice aqui, dentro desse pensamento. Se você vê alguém falando algo diferente disso, que não existe a ressurreição, que Jesus não veio à Terra, e que Jesus não nasceu de uma virgem, e que Jesus não é filho de Deus, que Jesus não praticou milagres, que não vai ter corpo glorioso, essa pessoa está totalmente distante do Evangelho de Jesus. Mas muitas pessoas podem dizer, isso é uma coisa muito ideal para mim. Então, o que mais existe dentro da doutrina cristã que eu posso trazer para a vida prática? Sim, buscar ter um corpo glorioso é ter uma vida prática, porque o corpo glorioso você atinge à medida que você vai vivendo nessa terra. Então, dentro do cristianismo vai ter os valores morais os quais a gente tem que buscar. Então, para o cristianismo, ou para a doutrina cristã, nós seres humanos não criamos a nossa própria moral. Moral vem de quê? A nossa própria maneira de se viver. Mas nós apenas fazemos uma descoberta das leis eternas de Deus, ou seja, das leis inatas. Nós descobrimos as leis inatas, imutáveis de Deus. Então, dentro do cristianismo existe a fonte das leis, que é Deus. Existe a manifestação de Deus aqui na Terra, que é Jesus, dentro do cristianismo. Existe uma declaração dessas leis de Deus, que podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Existe algo que nos motiva a buscar a realização do nosso corpo, que segundo a doutrina cristã é o Espírito Santo. Os valores morais são princípios que conduzem a vida de uma pessoa cristã. Ou seja, valores morais são princípios, primeira coisa que conduz a vida da pessoa cristã. Ou seja, na moral a gente tem uma maneira, uma forma, um jeito certo de se viver. Uma pessoa amoral dentro do cristianismo é aquela pessoa que não tem ainda conhecimento da verdade de Deus. Não foi falado para ela o que é certo, o que é errado. Então é amoral. Amoral não tem moral. Pessoa imoral é aquela pessoa que tem conhecimento, mas não faz aquilo que é certo. Ou seja, foi revelado para você que você deve buscar o seu corpo glorioso, deve buscar uma boa maneira de se viver, mas você não faz. Então, as pessoas são imorais quando têm conhecimento, mas não faz aquilo que elas tomou conhecimento. Por que não faz, segundo a doutrina cristã? Porque não basta apenas saber o certo. Não basta apenas conhecer o certo. Não basta apenas ter conhecimento. É preciso ter virtude. Ter uma inclinação para fazer o bem, correto e desejável. Então, dentro da doutrina cristã, existem as 4 principais virtudes, que vai ser a prudência. Prudência é o quê? Calma, ponderação, paciência ao tratar de assuntos delicados. Justiça. Justiça é o justo meio, uma relação com o outro, ou seja, justiça vem o justo meio. Justiça sempre está em relação, como é a nossa relação com o outro. Então, é por isso que tem um juiz. O juiz é aquela pessoa que faz o intermédio entre eu e o outro, que faz um julgamento. E o juiz sempre busca ser justo. Pelo fato de grandes pessoas não ser justas, então cria essa pessoa que se chama juiz para aplicar a justiça, ou para apaziguar, ou para manter uma boa relação com o outro. Então, justiça é um tipo de virtude. Fortaleza é constância na procura do bem.
chegando até ao próprio sacrifício. Ou seja, Jesus tinha fortaleza, ele teve uma constância na busca da realização do seu corpo glorioso, crucificando ele em uma própria cruz, sacrificando o seu corpo para conseguir o bem. O bem para Jesus era o quê? Era o corpo glorioso, a glorificação do seu próprio corpo. A outra virtude é a temperança, o domínio de si mesmo, ser equilibrado em suas atitudes cotidianas. Então, falei da doutrina cristã, quem é Jesus, falei sobre os fundamentos dessa doutrina cristã e falei uma forma de vivermos a doutrina cristã no dia a dia. E, por último, dentro do cristianismo, tem uma coisa que é chave dentro do cristianismo. Isso tudo que eu falei, nada basta se você não tem a graça. A graça é um dom gratuito que Deus lhe dá para você ter entendimento da palavra, para você ter virtude, para você ter uma inclinação para fazer o bem. É por isso que na questão de ser imoral, muitas vezes falta você buscar a graça. Porque muitas vezes você sabe o que é certo, o que é errado, e muitas vezes continua sendo uma pessoa imoral. Porque lhe falta virtude, a inclinação para fazer o bem, e lhe falta a graça. Uma ação amorosa, que segundo a doutrina cristã, é uma motivação do Espírito Santo para você buscar uma reta conduta de se viver. E essa motivação que o Espírito Santo dá, muitas vezes vai ser uma inclinação. Essa inclinação a gente pode chamar de virtude. Você tem uma inclinação para fazer o bem. Você tem uma inclinação para ensinar. Você tem uma inclinação para a inteligência, uma inclinação para a sabedoria. Então, essa inclinação é uma certa virtude. Essa virtude pode gerar alguns dons. Essa virtude ela pode gerar alguns resultados para você. Mansidão, calma, justiça, entre outros resultados nessa busca cristã que você pode fazer. Espero que esse conteúdo deu para você entender um pouco sobre a religião cristã e bons estudos de filosofia e também de religião para você. Fui!